Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Muitos parabéns. Esse é o 100º vídeo do canal e para comemorar essa marca especial que a gente está chegando aqui, vou fazer um vídeo especial. Vou listar o que são, na minha opinião, os 20 melhores jogadores de todos os tempos. Então, já vou pedindo para você ajudar aí no like, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos. Falta pouquinho, né? Falta uma quantidade de inscritos e de horas assistidas do canal para a gente conseguir monetizar ele. E eu peço para vocês que me ajudem a chegar nessa marca. Valeu? Valeu. Mas voltando ao tema do vídeo. Para fazer essa lista de avaliação da posição dos jogadores, eu levei em conta vários atributos. Mas o principal deles é dominância. O quão dominante o jogador foi durante sua carreira. Por quanto tempo? Nos títulos que conquistou. Quão dominante ele foi. Quantas suas estatísticas de fato fizeram seu time melhor. A qualidade técnica e o talento. Quão dominante foi o uso delas. Pode parecer meio abstrato e vago, mas é uma forma de fugir de os elencar apenas pela qualidade técnica, pelos números ou por apenas ter jogado muito tempo. Usar a dominância como principal atributo também faz com que os jogadores de posições menos favorecidas do ponto de vista estatístico, como goleiros e zagueiros, também tenham um lugar na nossa lista. É importante lembrar que só elenquei jogadores do pós-Segunda Guerra para cá. Eu achar difícil para mim elencar os jogadores anteriores a esse período de forma justa. E para começar de vez na nossa lista, na 20ª posição, Lothar Matthäus. Dominância é uma palavra que casa muito bem com o alemão. O meio completo em conseguir armar, marcar e fazer seus gols. Dono de uma longevidade impressionante que ele fez jogar uma Eurocopa aos 18 e outras aos 38 anos. E atuar em 25 jogos em 5 Copas do Mundo. Mas não é só a longevidade. No seu auge, durante 88 e 91, ele era provavelmente o terceiro melhor jogador do mundo, período onde ganhou uma bola de ouro e o melhor do mundo da FIFA. Além de seus mais importantes títulos, a Série A dos recordes e a Copa da UEFA pela Inter e a Copa do Mundo na Itália. Foi considerado por Maradona seu mais difícil oponente. E seu técnico, Giovanni Trapattoni, dizia que preferia ter ele a Platini. No fim da carreira, sem mais físico para jogar como meia, se tornou um líbero muito bom. 19º lugar, Garrincha. Ranquear Garrincha é uma tarefa muito difícil. Isso porque dentre os grandes jogadores do século passado, ele é o com estilo de jogo, como podemos dizer, mais difícil de traduzir para os dias atuais. Os dribles que o faziam ser reverenciados hoje parecem extremamente datados. O jeito pacato e as lendas que rodeiam o personagem Garrincha o fazem ser visto com estranheza pelas gerações mais novas. Mas apesar disso, é preciso respeitar o que cada jogador faz em sua determinada era. Em seus dias de glória, poucos foram melhores que o Mané. Se hoje parecem datados, seus dribles faziam seus marcadores terem pesadelos por dias e o tornavam basicamente imarcável. Principal responsável pelo bimundial do Brasil. Afinal, sua entrada em 58 deu um novo frescor ao jogo ofensivo brasileiro. Em 62, deu uma das 5 melhores atuações individuais da história das Copas do Mundo, carregando um envelhecido time do Brasil ao bi da Copa. 18º lugar, Manuel Neuer. Muita gente pode estranhar um goleiro na frente de muitos gênios ofensivos. Mas lembra que eu falei sobre dominância? Então, ela não se resume somente a fazer gols ou dar assistências. Neuer tem uma das melhores explosões debaixo das metas, o que o faz um verdadeiro paredão. Causa dúvida de sua humanidade para os fãs de futebol. Mas o que, além disso, realmente separa Neuer de tantos outros grandes goleiros são suas tempestivas saídas do gol. Óbvio, ele não foi o primeiro a fazer isso, mas o alemão, com sua consistência e regularidade, levou a saída do gol a um nível completamente diferente. Pode ser considerado um dos maiores revolucionários da história do jogo. Um dos mais únicos jogadores da era moderna do futebol. 17º lugar, Gianluigi Buffon. Dá para dizer que foi quase um empate com Neuer.
Mas eu escolhi Buffon à frente por um motivo: a longevidade em alto nível. Pare para pensar. A posição de goleiro é a que mais evoluiu ano a ano e ainda assim o italiano conseguiu ser eleito um top 3 da Bola de Ouro em 2006 e em 2017. 11 anos de diferença. Pare para pensar em todas as evoluções e novas demandas que a posição recebeu. Buffon soube se adaptar de forma a ser considerado um dos 3 melhores do mundo, não só goleiros, 3 melhores jogadores do mundo. Buffon soube acompanhar a evolução do futebol, ainda se mantendo em alto nível, sabendo mudar seu estilo de agarrar. Do jovem de saídas explosivas do gol na parte inicial da carreira, para o mestre do posicionamento e segurança debaixo das traves que se tornou a metade para o final da carreira, que ainda não acabou. 16º lugar, Marco Van Basten. As lesões impediram Van Basten de ter longevidade, se aposentando apenas aos 28 anos. Mas enquanto pôde, o holandês foi puramente dominante dentro da grande área. Entre 87 e 92, Marco era o melhor e mais temido atacante do mundo. Período em que conquistou suas 3 bolas de ouro e dominou o futebol mundial com sua técnica, fintas e faro de gol. E ajudou o Milan a se tornar um dos melhores times da história. E levou a Holanda seu primeiro, e até hoje único, título, a Eurocopa de 1938, com uma das melhores atuações da história do torneio, e um golaço na final. Aliás, gol em final era mesmo com Van Basten. Além do gol na Euro, fez em final de Copa da Europa e Copa Europeia. 15º lugar, Franco Baresi. Baresi é o melhor defensor de todos os tempos. Em termos de defender, não houve alguém melhor ou mais completo. Crescido na cultura de marcação homem a homem, Baresi era quase imbatível na marcação individual. Duro, firme e sempre nos lugares certos para dar os acertados botes, para ganhar a bola, seja por baixo ou até mesmo pelo alto, meio tendo apenas 1,70. Mas isso não impediu de dominar a arte do pressing e da linha de impedimento pregada pelo seu revolucionário técnico, Arrigo Sacchi, controlando e ditando quando a linha defensiva milanista deveria se adiantar e sempre sabendo se antecipar da forma mais precisa. E quando a bola estava em seu domínio, parecia que não se tratava de um defensor, e sim de um meio de campo, com um excelente líbero que era. Aliás, o segundo melhor expoente da posição na história. 14º lugar, Gerd Müller. Não é preciso ser um primor de habilidade para ser um jogador dominante. E Müller é o maior exemplo disso. Seu senso de posicionamento, capacidade de mudança de direção e colocação fizeram a mais temida máquina de gols do final da década de 60 e início de 70. Gols de todas as formas que ajudaram o Bayern a mudar completamente de patamar na Alemanha e depois na Europa. E a Alemanha conquistar títulos na sua mais brilhante geração. É, até hoje, o último jogador a chegar a 2 dígitos de gols em uma edição de Copa. Fez 10 em 70. Era o maior artilheiro da história das Copas até Ronaldo e Klose, com bem mais jogos, o superaram. Era o maior artilheiro da seleção alemã, até Klose, com o dobro de jogos, o superar. E o maior artilheiro em um único ano de calendário, até Messi, também o superar. Toda a lista de recordes de gols na Europa tem o seu nome. E não é como se o alemão fosse um artilheiro de gols inúteis ou só inflava suas estatísticas contra times fracos. Müller tem um argumento para ser considerado o mais decisivo jogador da história. Afinal, ninguém, além dele, tem gols em finais de Champions, de Eurocopa e de Copa do Mundo. 13º lugar, Michel Platini. Platini é, de certa forma, um jogador subestimado e até esquecido pelas gerações mais novas. Mas não se pode apagar o que o francês realizou principalmente no seu auge, quando conquistou de forma justíssima 3 bolas de ouro seguidas. E teve a maior atuação da história da Eurocopa, quando marcou 9 gols em apenas 5 jogos, para dar o primeiro título oficial da seleção francesa, em 1984. Além de fazer um time da Juventus que batia na trave na Europa conquistar a Recopa e Copa da Europa, com ele convertendo um único gol na final. Platini não era de um grande vigor ou desempenho físico, mas usava seu QI de bola para estar sempre nos lugares certos dentro do campo. E conseguindo um feito incrível para a época, ser o principal armador de jogadas e o principal finalizador delas. Não à toa, conseguiu ser por 3 vezes seguidas o artilheiro do campeonato italiano.
um dos maiores ícones da história da camisa 10. 12º lugar, Zico, o meia com mais gols na história do futebol. Sua capacidade de infiltração na área, seus dribles curtos e secos, além, é claro, de ser um dos melhores batedores de falta de todos os tempos, faziam ser um perigo constante para a meta adversária. Principal líder técnico de uma das mais talentosas gerações de jogadores brasileiros, Zico empilhava gols enquanto fazia o Flamengo ir de um time de impacto apenas regional para uma equipe temida nacional e internacionalmente, sendo o melhor jogador das 3 primeiras conquistas do Brasileirão pelo Fla e das inéditas conquistas da Libertadores e do Mundial Interclubes. Quando a idade e as lesões começaram a incomodar, demonstrou que não era apenas uma máquina de gols, passou a recuar mais e pensar mais o jogo da equipe. Ninguém deu o apelido de Pelé Branco à toa. 11º jogador, Eusébio. Excluindo um óbvio jogador, o Pantera Negra português de origem moçambicana foi o melhor jogador da década de 60. Sua fisicalidade, arrancadas fulminantes ao gol e um impressionante faro de gol fizeram de seu Benfica dono de uma hegemonia em terras portuguesas e figura sempre presente nas fases agudas da então Copa da Europa, bem como levou a seleção portuguesa sua principal campanha em Copas, em 66, marcando 9 gols e só parando na futura campeã e dona da casa, Inglaterra. Sua única bola de ouro, ganha em 1965, não representa metade do tamanho da dominância de Eusébio no futebol europeu e mundial durante toda aquela década de 60. 10º lugar, Ronaldo. Não existe melhor descrição do futebol de Ronaldo do que o apelido que o acompanha desde sua passagem pela Itália. Fenômeno. Algo nunca antes visto. Técnica e capacidade de jogar fora da área, nunca antes visto, ainda mais então tenra idade. Lembre-se, com 22 anos, Ronaldo tinha 2 melhores do mundo da FIFA e uma bola de ouro. De 1996 até 1998, Ronaldo dominou completamente o futebol mundial, de maneira que todos pensavam estar presenciando um novo melhor jogador de todos os tempos. Mas aí vieram 2 pesadas lesões no joelho. Mas Ronaldo, na maior história de superação de lesão do futebol, voltou a tempo de dar uma Copa para o Brasil e fazer 2 excelentes temporadas, onde passou a usar mais suas vantagens técnicas, já que não tinha mais a mesma potência física, antes de deixar de lado de vez o cuidado com o corpo. As lesões e o descuido o impediram de estar mais alto, mas ainda assim, fenomenal. 9º lugar, Zinedine Zidane. Diferente de muitos jogadores nessa lista, principalmente os meias e atacantes, cujas estatísticas refletem bem sua dominância, Zidane estava além dos números. Por mais clichê que dizer isso possa parecer, é a verdade. Só entende o real impacto de Zidane quem assistiu seus jogos e percebe como seus dribles abriam espaços pelo campo, como seus toques de primeira deixavam seus companheiros em grande situação de ataque e como seus domínios o faziam ser sempre um poço de segurança nos momentos de maior pressão. E que se diga, mesmo não sendo um goleador, sempre deixou sua marca nos momentos mais importantes. Prova disso, seu golaço na final da UCL de 2002, seus 5 gols em Copa, os quais 3 foram em finais. 8º lugar, Ferenc Puskás. Hoje em dia muito se fala sobre longevidade na hora de julgar os jogadores. Então vou te falar um dado que vai mostrar o quanto Puskás é subestimado nesse atributo. O Major Galopante conseguiu marcar 40 gols em uma temporada em 3 décadas diferentes, nos anos 40, nos anos 50 e nos anos 60. Puskás já era um craque mundialmente reconhecido desde os anos 40 pelos seus feitos com o Honvéd e a seleção húngara. Mas quando, ao fugir da ditadura comunista da Hungria, ele recebeu um banimento de 2 anos da UEFA por isso. Puskás de voltar ao alto nível depois de tanto tempo inativo e estar um pouquinho gordinho. Azar da Europa, que o Real Madrid não duvidou e viu Puskás ganhar 3 Copas da Europa e 5 La Ligas, além de 2 artilharias de Champions e 4 da La Liga, todas aos 33 anos em diante. E isso nos anos 50 e 60, o que faz ser possível considerar Puskás o melhor jogador dos anos 40, um dos 3 melhores dos anos 50 e um dos 10 melhores dos anos 60. Longevidade e dominância. 7º lugar, Alfredo Di Stéfano. Pode parecer uma loucura de pensar, mas nem sempre o Real Madrid foi indiscutivelmente o maior time do mundo, ou esse papa-títulos que é hoje. Muito pelo contrário, aliás. A
Até meados da década de 50, o clube madrilenho tinha relevância meramente regional e nem era o maior clube de Madrid. Essa mudança de patamar veio justamente pelos pés de Alfredo Di Stéfano. Foi a partir de sua polêmica contratação que o Real se tornou o colosso que é hoje. Os gols sempre decisivos, a capacidade de armar o jogo em movimentação sempre certeira, fizeram conquistar 8 La Ligas e 5 Copas da Europa. Quando chegou ao clube em 53, o Real Madrid tinha apenas 2 títulos de La Liga. Quando saiu em 64, o clube já era o maior campeão dela, posto que não saiu até hoje. Sem falar que desde a primeira edição, o Clube de Madrid é o maior campeão da Copa da Europa. Esse é Alfredo Di Stéfano, o jogador que fez o Real Madrid grande. 6º lugar, Franz Beckenbauer. Os jogadores parecem estar em um plano diferente dos demais, como se estivessem em um nível acima de todos. Assim era o futebol de Franz Beckenbauer. Como disse o apelido Kaiser, Franz jogava como um imperador, com o público sendo seu fiel súdito e seus companheiros seus bravos vassalos. Beckenbauer deslumbrava o mundo e aterrorizava defesas quando pegava a bola na zona defensiva e avançava de cabeça erguida rumo ao ataque, quebrando todas as linhas de defesa. Primeiro como o melhor meia de sua geração e depois como líbero. A posição que ele completamente reinventou na virada da década de 60 para a de 70. Antes uma posição em que o jogador apenas rebatia as bolas que sobravam, se tornou uma posição responsável por iniciar os ataques e iniciar a armação da defesa. Algo que casava perfeitamente com o estilo de um dos mais técnicos jogadores de todos os tempos. 5º lugar, Johan Cruyff. Cruyff foi um revolucionário da bola. Seu impacto na mudança tática do futebol na década de 70 é tão reconhecido e reverenciado que muitos não se atentam ao verdadeiro craque que era Cruyff para além da inteligência tática. Os dribles sempre inventivos, as arrancadas fulminantes em direção ao gol, subtilidade e elasticidade para transformar as mais perdidas das bolas no mais fantástico dos gols. Marcar Cruyff era um feito ingrato, porque além da velocidade e habilidade, ele estava sempre se movendo, sempre mudando de posição. Cruyff transformou um time de alcance nacional, o Ajax, na maior potência no início dos anos 70. Depois, recuperou o orgulho do Barcelona e colocou a Holanda definitivamente no mapa do mundo do futebol. Genial, genioso e para sempre revolucionário. 4º lugar, Diego Maradona. Observe bem os outros jogadores da nossa lista e perceba que basicamente todos eles, por melhor que tenham sido, tiveram ou na carreira de clubes ou na seleção, equipes recheadas de outras estrelas para ajudar a conquistar títulos. Maradona é exceção. Diego nunca teve uma superestrela ao seu lado em seu auge, nem quando jogou pelo Boca ou pelo Barcelona, nem mesmo na seleção, que teve suas 2 mais estreladas gerações no século XX, justamente no início e depois do ocaso da carreira de Diego. Ele teve bons jogadores ao seu lado, é claro, mas que nem chegavam perto de um Gerd Müller, de um Puskás, de um Rivaldo, de um Figo, de um Henry, para citar alguns coadjuvantes de outros membros já citados nesse top 10. É isso que faz com que a lista de troféus de Maradona, se não tão extensa como a de vários outros nessa lista, seja tão ou mais impactante. Maradona fez um clube pequeno como o Argentinos Júnior brigar pelas cabeças no campeonato argentino. Fez o Napoli vencer 2 títulos italianos num dos períodos mais estrelados da Série A. E, é claro, carregou nas costas da Argentina rumo ao título mundial em 86, a maior atuação individual da história das Copas. Excelente armador, assistente, um dos maiores dribladores da história e de um faro de gol muito subestimado. Esse foi Diego de la Renta. Aí, você tá gostando da nossa lista? Acho que nesse momento você já adivinhou quem são os 3 primeiros, não é mesmo? Mas continua assistindo aí, não esqueça de deixar seu like no vídeo, por favor se inscreva no canal. Você não sabe o quanto isso me ajuda e ao canal, é claro. 3º lugar, Cristiano Ronaldo. Alguns vão torcer o nariz por causa dessa escolha, mas encare, Cristiano Ronaldo é o maior e melhor artilheiro da história do futebol. Até podem ter existido melhores finalizadores que ele em alguns atributos, mas nenhum com tamanha variedade. Gol de direita, de esquerda, de cabeça, de pênalti, de falta, de perto, de longe, de muito longe. Não existe uma maneira de fazer gol que o Cristiano não tenha certo domínio. E toda essa variedade fez colocar o seu nome em uma lista de recordes de artilharias. É o maior goleador da história dos jogos oficiais, o maior artilheiro da história da Champions League
maior artilheiro do futebol de seleções, maior artilheiro das eliminatórias europeias, maior artilheiro da Eurocopa, maior artilheiro da história do Real Madrid, com absurdos 450 gols em 438 jogos. Mais que um artilheiro, Cristiano é um vencedor. Venceu em cada nível e em todo o clube em que passou. Manchester, Madrid, Turim. Todas essas cidades reverenciaram a grandeza e o impacto de Cristiano, único a ser artilheiro das 3 principais ligas da Europa e primeiro a conquistar todas elas. O United não conquistava um título inglês há 4 anos, conquistou 3 seguidos com o Ronaldo. Não conquistava uma Champions desde 1999, conquistou com o Ronaldo em 2008. O Real Madrid não ganhava uma Champions desde 2002, ganhou 4 com o português. Portugal nunca havia conquistado um título, Ronaldo já lhes deu 2. O maior atleta da história do futebol, Cristiano também impressiona pela sua longevidade e capacidade de adaptação. São 17 anos, e contando, estando entre os indicados para a Bola de Ouro. Quase 2 décadas como um dos melhores do mundo. E estando no pódio em 12 dessas edições. Podem chamar de vaidoso e egoísta, mas à exceção dos 2 jogadores que estarão à sua frente nesse top, nenhum grande artilheiro com esse volume de gols tem o número de assistências do português. Cristiano é o artilheiro definitivo, o vencedor definitivo. Você já deve ter certeza sobre quem vai aparecer a seguir. Se veio até aqui, eu te peço, deixa um like no vídeo e por favor se inscreva no canal, isso vai me ajudar demais. Obrigado. E agora, sobraram 2 jogadores, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Lionel Messi. Quem será o primeiro? Quem será o segundo? Bem, talvez eu tenha dado uma pipocada, mas no nosso top, a posição primeira está empatada. Sim, eu sei que é meio anticlímax após um longo vídeo que eu faço difíceis decisões de ranqueamento e deixo grandes jogadores para trás ou à frente de outros grandes jogadores. E na hora da mais esperada posição, simplesmente dá um empate. Mas é que para mim, esses 2 jogadores realmente estão empatados como os GOATs, the greatest of all time, do futebol. Pelé foi um craque extremamente precoce, incrivelmente longevo para a era que jogou e o nível de medicina esportiva que tinha disponível. Produziu gols e assistências a um volume absurdo ano após ano. Sua inteligência em campo, sua velocidade de pensamento aliados a um físico absurdo para a época faziam ser um verdadeiro alien. Um jogador só possível de ser parado na violência. Praticamente um atleta dos anos de 2010 jogando na década de 60. Pelé transformou o Santos de um time regional para o mais temido, respeitado e admirado time do mundo. Famoso até hoje, mundialmente, por ser, dentre outras coisas, o time de Pelé. A seleção brasileira não seria campeão mundial sem sua entrada e posteriores 6 gols em 58, quando ainda tinha incompletos 18 anos de idade. Em 70, já veterano e sem o mesmo arranque, se tornou um verdadeiro garçom e cérebro da equipe que conquistou o tri e encantou o mundo. Pare para pensar que o impacto de Pelé no mundo foi tão grande que mesmo hoje, mais de 40 anos após ele se aposentar, ele ainda é mundialmente reconhecido como o melhor jogador de todos os tempos. E isso que torna o feito de Messi ainda mais absurdo. Ele conseguiu trazer questionamentos ao jogador mais inquestionável de todos os tempos. O que mais chega perto de destronar Pelé no posto de melhor da história. Outros no passado tinham talento, mas não os números. Alguns tinham os números, mas não as conquistas. Messi tem isso tudo. O argentino é possivelmente o jogador de maior qualidade técnica da história. A bola parece sempre estar colada no seu pé, não importa quantas trombadas tome. Os passes, lançamentos e finalizações são sempre tecnicamente perfeitos. Sua visão de jogo e QI de futebol são inigualáveis. E ainda por cima, uma produção de gols e assistências que chega a níveis industriais. É um dos melhores goleadores e um dos melhores assistentes de todos os tempos. E um dos melhores dribladores também. E seu número de conquistas é extremamente extenso. É o futebol arte em carne e osso. Mas uma coisa me incomoda em Messi
Messi e ainda me impede de o colocar de vez como o melhor de todos os tempos. Seu retrospecto em jogos grandes. Calma, eu não tô chamando o Messi de pipoqueiro porque definitivamente ele não é. As estatísticas provam isso. Mas, desde 2012, você tem tornado recorrente ver pênaltis perdidos de Messi em jogos eliminatórios, desaparecimentos ou apagões em jogos de maior pressão. Como disse, não é como se ele fosse um pipoqueiro, mas numa disputa como um jogador, um colosso de jogador que foi o Pelé, essas coisas importam bastante. Então, por enquanto, é só empate entre o brasileiro e o argentino. Mas quem sabe, depois dessa Copa do Catar, as coisas não mudam um pouquinho. Enfim, essa foi a nossa lista. Sempre bom lembrar que tem muita gente boa para só 20 vagas, então é óbvio que alguns grandes nomes ficariam de fora. A distância do 30º para o 20º é muito menor do que pode parecer. Você concorda com a lista? Se discorda? Diga aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais. Por favor, estou precisando muito que vocês me ajudem a fazer esse canal dar certo e ir para frente. Muito obrigado e até mais.